capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 17. Nós vamos ver a resposta a essa pergunta, né? Por que nós caímos quando somos provados, quando somos testados? Por que nós podemos cair? Vamos ver o que a palavra de Deus diz aqui, no capítulo 1 da carta de Tiago, do capítulo 13 até o versículo 17. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça, concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Vamos orar. Senhor, abençoe a Tua palavra nessa manhã, nos ajude a entendê-la, a compreendê-la, e que ela também nos ajude para, como diz aqui o Teu servo, que nós não continuemos a errar, que nós sempre lembremos que a boa dádiva só vem do alto, só vem de Ti, Senhor. É o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós aprendemos que toda aprovação vem de Deus. É Deus que envia as provas. Da mesma forma que um professor aplica a prova aos alunos, Deus envia as provações. Só que Deus não vai enviar as provações para que nós caiamos, para que nós sejamos destruídos, para que nós sejamos reprovados, não. Deus envia provações para que nós sejamos aprovados. Deus envia provações para que nós perseveremos e sejamos aprovados. É por isso que, juntamente com as provações, Deus dá todo o recurso que precisamos. No meio da provação, Deus dá o seu poder. No meio da provação, Deus dá sabedoria. Deus dá tudo o que precisamos para que sejamos aprovados nas provações. Nenhum professor aplica prova para reprovar a classe inteira. Não, o professor, ele dá uma prova para que os alunos sejam aprovados. O professor, ele não vai exigir na prova alguma coisa que ele não tenha ensinado. Não, porque o objetivo da prova é aprovar. E Deus, ele envia aprovações para que sejamos aprovados. Só que no meio da aprovação, nós somos tentados. No meio da provação, nós seremos tentados a não corrermos para Deus. Nós seremos tentados a não corrermos e abraçarmos os recursos que Deus nos dá. No meio da provação, eu serei tentado a me entregar ao medo, ao desespero e à ansiedade, em vez de eu correr para o Senhor. Em vez de eu buscar o Senhor, eu fico desesperado, eu fico ansioso. É por isso que quando uma pessoa está numa depressão profunda, é difícil ajudar. Porque quando a pessoa está numa depressão, somente ela que tem que tomar a decisão de sair da depressão. O depressivo, ele tem que tomar essa decisão. Ou eu vou me agarrar à força, o poder de Deus, ou eu vou me entregar à depressão, ou eu vou me fechar nesse quarto escuro. Porque no meio da provação eu tenho que tomar essa decisão. Eu vou utilizar os recursos que Deus me dá, ou eu vou me entregar ao medo,
ao desespero, à tristeza. E mais, no meio da provação, nós somos tentados a desprezarmos a Deus. Podemos dizer, já que todo esse mal está acontecendo comigo, já que tudo está dando errado na minha vida, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber da palavra de Deus, eu vou pecar. Eu quero fazer aquilo que eu quero. Para mim pouco importa o que Deus diz, o que Deus não diz. Para mim pouco importa o que diz a palavra de Deus, já que tudo está dando errado à minha volta. Eu vou pecar. Vou fazer o que eu quero. Só que aí, nós seres humanos, pecadores, nós temos uma dificuldade. Nós temos dificuldade em admitir o nosso erro, assumir o nosso pecado. Nós não vamos dizer, olha, eu pequei porque eu quis, eu menti porque eu quis. Não, nós sempre queremos colocar a culpa em alguém. Então às vezes eu vou dizer, não, eu pequei, mas também, ó a minha situação, por isso que eu pequei. E uma pessoa que saiu da igreja, ela vai dizer, olha, eu saí da igreja porque eu quis. Não. Ele vai dizer, não, eu saí da igreja porque os irmãos lá são fofoqueiros, os irmãos são isso, são aquilo. A pessoa, ela enche a igreja de defeito, ela nunca assume o erro. Ela não diz, olha, eu saí da igreja porque eu não quero compromisso com Deus e nem com o corpo de Cristo. Ela não diz isso. Não, eu saí da igreja porque os irmãos me incentivaram a sair. É o que ela vai dizer. A pessoa que está bebendo, ela não diz, olha, eu estou bebendo porque eu quero beber. Ela diz, não, eu estou bebendo porque você viu, olha a crise que eu estou enfrentando em minha casa, por isso é que eu estou bebendo, por isso é que eu estou enchendo a cara. A pessoa diz, olha, eu estou praticando imoralidade porque também Deus me colocou num mundo tão imoral, é difícil ser puro num mundo tão caído como esse. Então a nossa tendência é sempre colocar a culpa em alguém pelo nosso pecado. E às vezes colocamos a culpa até em Deus, como Adão fez. Quando Deus pergunta para Eva, Eva diz, não, a serpente me enganou. Mas quando Deus pergunta para Adão, Adão diz para Deus, eu pequei por causa da mulher que o Senhor me deu. Então Adão, ele culpou o próprio Deus pelo seu pecado. E assim hoje nós temos uma sociedade de vítimas. Vivemos hoje um vitimismo que diz que o ladrão não tem culpa em ser ladrão. O ladrão, ele é ladrão porque ele é pobre, por isso que ele é ladrão, né? Enfim, hoje vivemos uma sociedade de vitimismo, onde os homens querem colocar nos outros a culpa do seu pecado, quando não, as pessoas colocam a culpa em Deus. Olha, eu pequei porque Deus colocou a situação tão difícil para mim que eu acabei pecando. Mas aí Tiago, no versículo 13, ele é bem claro em dizer, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Nem de longe Deus tenta alguém a pecar. Primeiro, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Deus é intentável. E mais, Deus odeia o mal. Como que Deus iria incentivar alguém a fazer aquilo que Ele mesmo odeia, que é o mal? Então Deus não tenta ninguém, pelo contrário, no meio da provação, Deus dá todos os recursos que precisamos. Olha só, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, o apóstolo nos lembra que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Espera aí, tem pessoas que dizem, não, eu caí porque o pecado foi mais forte que eu. Eu caí porque eu não tive jeito, mas a Bíblia diz que nós nunca seremos tentados acima do que possamos suportar.
Então esse versículo aqui, ele acaba com nossas desculpas. Esse versículo é terrível, porque ele acaba com as nossas desculpas. Nós nunca seremos tentados além do que possamos suportar. E mais, Deus também dará o escape para que possais suportar. Toda tentação pode ser resistida, é o que o versículo diz. A tentação pode ser resistida não porque nós somos fortes. A tentação pode ser resistida porque Deus, Ele dá tudo que precisamos para suportar, para resistir. Deus dá esse escape. Jesus chegou para Pedro e Jesus anunciou a Pedro que ele seria tentado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Eu estou dizendo, Pedro, o diabo pediu permissão porque ele quer cirandar você como trigo. E Jesus deixou. Mas Jesus, ele diz aqui no versículo seguinte: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Nós aprendemos aqui, no meio da tentação, nós contamos com a intercessão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele nos vê o tempo todo. E naquele momento que somos tentados, o Senhor Jesus está intercedendo por nós. Então nós temos o poder do Espírito Santo, nós temos a intercessão do Senhor Jesus no meio da tentação. Então, quando olhamos a palavra de Deus, nós não temos nenhuma desculpa. A palavra de Deus, ela elimina de nós essas desculpas. Então, de Deus não vem a tentação, Deus não empurra ninguém a pecar, pelo contrário, Deus dá tudo que nós precisamos. Nós temos o poder do Espírito Santo, nós temos a fidelidade de Deus, nós temos a intercessão do Senhor Jesus. Mas agora no versículo 14 de Tiago 1, nós vemos da onde que vem a nossa tentação. Versículo 14: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência ou cobiça. O que diz a Escritura aqui, irmãos? Dentro do nosso coração existem maus desejos. O nosso coração está cheio de vontade de fazer coisa errada. Esse é o nosso coração. O nosso coração, o tempo todo, ele quer nos convencer que a mentira é mais interessante que a verdade. O nosso coração quer nos convencer que a imoralidade é mais interessante que a pureza. O nosso coração quer nos convencer que a maldade é mais interessante. O nosso coração, ele quer nos convencer que a amargura é mais interessante que o perdão. O nosso coração quer nos convencer que se entregar à tristeza é mais interessante do que voltar-se para Deus. O nosso coração está cheio de maus desejos, cheio de más vontades, e o nosso coração quer nos convencer que o erro é mais interessante do que aquilo que Deus diz. E Jesus apresentou para nós um raio-x no nosso coração. Jesus, ele disse em Marcos capítulo 7 o seguinte, no versículo 21 e 22, porque do interior do coração, ou seja, Jesus não está dizendo que o mal vem do diabo, que o mal vem do mundo, que o mal vem da internet, que o mal vem da televisão. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que o mal vem de dentro de nós. Do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. É do nosso coração que vem a vontade de fazer coisa errada. É do nosso coração que vem a vontade de adulterar.
as fornicações. A fornicação aqui se refere a todo o ato sexual errado, conforme a Escritura. É de dentro do coração que vem a vontade de matar, os homicídios. É de dentro do coração que vem a vontade de roubar. É de dentro do coração que vem a avareza. É de dentro do coração que vem a vontade de fazer maldades. É de dentro do coração que vem a vontade de enganar as pessoas. A dissolução, o que é dissolução? É aquela vida desenfreada. É quando a pessoa se entrega aos prazeres. Do coração vem essa vontade. Do coração que vem a inveja. Do coração que vem a blasfêmia. A blasfêmia aqui é você xingar, ofender não só a Deus, mas as pessoas. É do coração que vem a soberba. É do coração que vem a loucura. E loucura aqui se refere àquela vida insensata que nós vimos em Tito, é aquela pessoa que quer viver como se Deus não existisse. Então, do nosso coração vem essas vontades de fazer coisa errada, e isso, irmãos, nasce com a gente. Todo bebê recém-nascido já tem essas coisas no coração dele. Você deve ter ouvido falar que a criança inocente, que a criança é uma tábula rasa. Isso não é verdade, porque o coração do ser humano já nasce. Isso aqui é uma coisa que nós herdamos de Adão. E é por isso que nós caímos, porque o nosso coração está cheio dessas más vontades. E o nosso coração está nos convencendo a fazer estas coisas. Só que, meus irmãos, cada pessoa tem a sua particularidade, porque em cada pessoa, em cada indivíduo, existem desejos que sobressaem. Por exemplo, vou tentar ilustrar aqui. Nós temos aqui um coração com os maus desejos que Jesus disse que existem no coração, só que esses maus desejos não são iguais em todo mundo. Por exemplo, essa pessoa, ela não tem tanto problema com roubo, com homicídio, mas essa pessoa, ela tem um problema sério de arrogância, um problema sério de inveja e calúnia. Então essa pessoa, ela tem esses pecados que sobressaem, esses desejos que sobressaem nela. Então é aquela pessoa que às vezes ela critica quem tem problema com imoralidade, mas ela não vê que ela tem problema de calúnia e inveja. Essa pessoa aqui é diferente. Essa pessoa aqui já não tem tanto problema talvez com arrogância, com imoralidade, mas é uma pessoa dominada pela vontade de invejar, pelo homicídio, pela cobiça, pelo roubo. Essa pessoa aqui já é diferente. Ela não tem tanto problema com o roubo, com o homicídio, mas ela luta com a imoralidade, com a inveja, com a calúnia, com a cobiça. Enfim, cada pessoa tem a sua particularidade. Em cada pessoa tem aquelas vontades erradas que sobressaem. Se cada um de nós fosse reproduzir seu próprio coração, creio que cada um de nós colocaria alguma coisa maior do que a outra, porque nós sabemos a nossa luta diária. Nós sabemos quais são os maus pensamentos que sobressaem nossa vida. E é por isso que muita gente, ao olhar isso, quer se vitimar. Tem pessoas que dizem: não, eu não tenho culpa de ser do jeito que eu sou. E diz: não, Deus me fez assim. Eu sou impaciente, eu sou irado, eu sou de pavio curto, porque Deus me fez assim. Vocês têm que me aceitar porque Deus me fez assim. Aquela pessoa que é viciada em moralidade, ou talvez aquela pessoa que sente o desejo pela pessoa do mesmo sexo, ela vai dizer: não, ó, Deus me fez assim. Vocês têm que me aceitar porque eu nasci assim. Irmãos, de fato, cada pessoa ela nasce com certos pecados, com certos desejos que se sobressaem sobre os outros.
Mas eu nunca posso dizer, Deus me fez assim, porque Deus nos fez assim. Esse é um pecado que nós herdamos do nosso pai Adão. Então eu nunca posso dizer, eu sou assim. Não, eu tenho que olhar aquelas vontades erradas do meu coração. Eu tenho que dizer, essas vontades são pecaminosas. Eu tenho que lutar com isso. Eu sei que no meu coração eu tenho vontade de fazer isso, isso e aquilo, mas essas vontades que estão brotando no meu coração são pecaminosas. E Jesus morreu por essas vontades erradas e eu posso vencê-las. Em Romanos capítulo 8, versículo 13, a Bíblia diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Ou seja, se eu viver segundo o meu coração, se eu viver segundo as minhas vontades, eu vou morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Irmãos, essa é uma mensagem de esperança. Nós podemos vencer esses maus desejos. Nós podemos vencer essas vontades erradas que estão brotando no meu coração. Às vezes, no meu coração começa a brotar aquelas vontades erradas, sujas. Não, faça isso, faça aquilo. Olha quanta coisa errada acontecendo na sua vida, não é? Você merece se divertir, faça isso, faça aquilo. Eu falo, não, o Espírito Santo me dá o poder para fazer morrer essas sugestões carnais que meu coração começa a brotar dentro de mim. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que diz a Bíblia? Os filhos de Deus não são aqueles que são guiados pelo coração. Os filhos de Deus não são aqueles que são guiados pelas suas vontades, mas são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, a inclinação para o coração, se eu estou fazendo aquilo que meu coração quer, eu estarei agindo como inimigo de Deus, porque a carne, o nosso coração, não é sujeito à lei de Deus e não pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, para aqueles que estão em luta com o pecado, leia Romanos 6 e Romanos 8. Romanos 6 e Romanos 8 são versículos que mostram para nós o caminho para vencermos. Nós podemos vencer porque Jesus morreu por esses desejos errados que estão no nosso coração. Eu não preciso ser vítima dos meus desejos, eu não preciso ser escravo dos meus desejos. Jesus morreu pelos maus desejos do meu coração e eu posso vencer com o poder do Espírito Santo. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem libertadora. Eu posso vencer, eu posso fazer morrer essas sugestões malignas, porque o mundo, os terapeutas, eles estão transformando tudo em doença. Não, bebedeira é doença, né? Ira é doença. Isso não é uma coisa boa, porque nós sabemos que tem doença que não tem cura. Mas se nós tratarmos o pecado como pecado, aí tem esperança, porque Jesus morreu pelos pecados. Nós podemos vencer os pecados com o poder do Senhor Jesus. Agora, irmãos, o que acontece se eu ceder ao meu desejo? O que acontece se eu ceder àquilo que meu coração está me convencendo a fazer? E se eu dizer, não, olha, meu coração está certo, eu acho melhor fazer isso, porque, olha, eu não estou aguentando, está muita pressão, estou muito cansado, eu estou muito estressado, eu preciso fazer alguma coisa para me divertir, para me aliviar. O que acontece se eu ceder ao meu coração? Versículo 15, Tiago diz: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Quando eu cedo a minha cobiça vai gerar um filho, é o que Tiago diz.
E esse filho que a minha cobiça vai gerar é o pecado. E o pecado vai gerar a morte. Nós sabemos que nós, como filhos de Deus, como salvos, nós não vamos perder a salvação, nós não vamos morrer, passar no inferno a eternidade. Mas que morte é essa que o pecado produz no cristão? Essa é a morte da comunhão com Deus. É quando eu começo a perder o interesse por Deus, eu perco a sensibilidade pelas coisas espirituais. Quando eu cedo ao pecado, eu começo a perder a vontade de orar, eu começo a perder a vontade de estudar a palavra de Deus. E cada vez mais eu me torno, o meu coração se torna mais insensível, mais endurecido. E ao mesmo tempo que eu vou me esfriando para com Deus, o pecado começa a ter mais controle da minha vida. Essa é a morte. E ao mesmo tempo que isso acontece, a culpa começa a tomar conta da minha mente. Eu me sinto culpado, eu começo a sentir uma tristeza, que eu não sei de onde vem a tristeza, eu começo a me abater. E o pecado traz consequências, como diz em Gálatas, capítulo 6, 7, Paulo usa a mesma expressão de Tiago: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. O pecado nunca compensa, porque eu peco hoje, amanhã eu posso me deparar com a consequência do pecado. O pecado traz consequências. E o pecado, ele poderá nos levar para mais longe, como foi com Caim. Caim ficou irado com Deus. Caim ficou irado com seu irmão Abel. E quando Caim estava irado, olha o que Deus falou para Caim. Falou: Caim, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Caim, eu estou vendo que você está irado com o seu irmão, você está irado comigo. Caim, o pecado está batendo na porta do seu coração, Caim. O pecado quer te dominar, Caim. Caim, o pecado quer te levar para longe. Caim, não faça isso. Caim, você tem que dominar sobre o pecado. Você não pode permitir que o pecado te domine. É você que tem que dominá-lo, porque senão o pecado vai te levar para longe. Mas Caim não ouviu o conselho do Senhor, e o pecado levou para longe, e matou seu próprio irmão. Nós vemos também Saul começou transgredindo os mandamentos de Deus, só que Saul, ele nunca admitia seu pecado. Saul sempre colocava em alguém a culpa pelo seu pecado, ele nunca confessou seu pecado ao Senhor, e isso foi levando ele cada vez para mais longe, até que chegou o momento em que Saul estava tão desesperado, que Saul se apoiou na sua espada e se matou. E depois que Saul se matou, a Bíblia traz a seguinte informação. A Bíblia diz: assim morreu Saul, por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. Transgressões atrás de transgressões, falta de arrependimento, falta de confissão. Isso foi levando Saul a se afastar cada vez mais do Senhor, e ele não guardou a palavra do Senhor. E no final da vida, no desespero, ele busca o Senhor, só que o Senhor não atendeu. Por quê? Porque não tinha confissão, não havia arrependimento. Como que Deus vai atender Saul, se Saul não se arrepende, se Saul não confessa o pecado? E Deus não atendeu Saul.
mas era um desespero, ele procurou uma adivinhadora, e a Bíblia diz que isso apenas aumentou a sua lista de culpa, e também porque buscou a adivinhadora para consultar e não buscou o Senhor, e por isso matou. Mas espera aí, não foi Saul que se matou, mas Deus o levou a esse fim e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. O pecado é uma espiral decadente. O pecado promete, né, alguma coisa boa, mas o fim é a morte. E Davi, o filho de Jessé? Davi também experimentou aquilo que Caim experimentou. Davi cobiçou uma mulher, aí o pecado começou a bater na porta do coração de Davi, assim como o pecado bateu no coração de Caim, e assim como o pecado levou a Caim a cometer um homicídio, o pecado também levou Davi a cometer um homicídio. E por causa disso, o Senhor disse para Davi: Davi, por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? Aprendemos aqui que todo pecado é um desprezo ao Senhor. E todo pecado é um desprezo feito diante dos olhos do Senhor. Nós tentamos eliminar os rastros do pecado, né? Nós apagamos os dados de navegação, nós apagamos as conversas, mas tudo isso já foi registrado diante dos olhos do Senhor. E Deus pergunta para Davi: Davi, por que você desprezou a palavra do Senhor? E aí o Senhor diz para Davi: Davi, assim como você usou uma espada para matar Urias, a espada não se apartará jamais da tua casa, porque me desprezaste. Só que é a consequência do pecado. Davi também matou um inocente, e Deus disse para Davi: o filho que te nasceu certamente morrerá. Davi, você matou o inocente, então um inocente na tua casa vai morrer também. Irmãos, que nós aprendemos isso. O pecado nunca compensa. Nunca. Nunca, nunca, nunca. O pecado sempre vai prometer uma coisa boa para nós, uma alegria oculta, uma satisfação, um escape. O pecado sempre vai prometer alguma coisa, mas... E outra coisa, o diabo, ele sabe. O diabo sabe os maus desejos que sobressaem no meu coração. E o que o diabo sempre irá fazer é jogar iscas. Ele vai colocar pessoas, ele coloca convites, ele coloca pessoas ao nosso redor para nos convidar, para nos chamar. Mas isso nunca compensa. Por isso que no versículo 16, Tiago diz: irmãos, não erreis, não sejam enganados. Versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, desceram do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo que é bom, tudo que nós precisamos de bom, só vem do lugar, vem de Deus. O pecado, a desobediência, nunca vai prover algo que presta para nós. Tudo que precisamos de bem vem do alto, do Pai que criou o sol, a lua, as estrelas. O sol e a lua, as estrelas podem variar, mas Deus nunca vai variar. E Deus está sempre pronto a prover tudo que nós precisamos. Podemos dizer: Senhor, estou sendo tentado. Me dê poder, Senhor, me dê força, me dê alívio, para que eu não caia nessa tentação. Senhor, estou sendo tentado a mentir. Me dê força, Senhor, para não cair e não praticar mentira. Senhor, estou sendo tentado a trair. Me dê forças, me dê graça, Senhor, para não cair nesse pecado. Senhor, estou sendo tentado a fazer aquilo que é mal diante dos teus olhos, Senhor. Me dê do teu poder, me dê da tua graça, me dê recursos, ó Pai, para eu vencer o pecado. Enche-me com o teu Espírito Santo, enche-me do teu poder para eu vencer.
que nós não erremos, que quando vier a tentação eu posso olhar para a tentação e dizer: eu não preciso desse pecado, porque tudo que eu preciso vem do alto, tudo que eu preciso Deus me dá, e Deus me dá com liberalidade. Que nós possamos sempre olhar para o alto, quando vier a tentação, olhemos para o alto, dizendo: Senhor, me dê força, me ajude a vencer, e Ele nos dá essa graça. Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Tua palavra, ela disseca, ela mostra como que é o nosso coração. Tua palavra é um espelho que expõe os nossos erros, expõe nossas faltas. Mas a Tua palavra não só expõe nossos erros, mas a Tua palavra nos aponta para o caminho certo. Por isso eu peço, Senhor, conduza-nos ao caminho certo, ao caminho da obediência, ao caminho do quebrantamento, ao caminho da obediência, Senhor. Não permita, Pai, que nós continuemos a errar. Não permita que nós continuemos a pensar que o pecado é o melhor caminho. Mas que possamos sempre olhar para Ti. É de Ti que vêm as dádivas que precisamos. É de Ti que vem a alegria. É de Ti, Senhor, que vem a satisfação. É de Ti, Senhor, que vem a vida plena. É de Ti, Senhor, que vem aquela vida abençoada, ó Pai. Que possamos sempre olhar para Ti, olhar para o alto. Ajude, ó Pai. O Senhor sabe as provações, as tentações que cada irmão aqui tem sofrido. O Senhor conhece as tentações que cada jovem aqui tem sofrido, que cada adulto, que cada idoso tem sofrido. Conceda graça, conceda poder para que nós possamos vencer e não cair. É o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.